Ô, Gair, eu comecei com essa piada infame que o banco nada tinha de pleno, porque a liquidação desse banco estava mais cantada do que Mamãe Eu Quero no carnaval. A gente sabe que já estava esperada, inclusive o mercado já estava precificando isso. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com um especialista mais profundamente sobre as reações do mercado. E mais cedo eu estava te ouvindo falar sobre o Banco Pleno ser uma costela do Banco Master, né? Tem problemas parecidos com o Banco Master no sentido de falta de liquidez. É um banco menor do que o Banco Master, inclusive naquela definição, mas a gente já esperava uma figura nesse sentido. Augusto Lima, uma figura bastante estratégica, bem relacionado em Brasília, casado com a Flávia, agora Flávia Pérez, né? Que antes a gente chamava de Flávia Arruda, ex-Flávia Arruda, que foi ministra do governo Bolsonaro. Bom dia para você, viu? Bom dia, Roberta. Bom dia novamente a todos. De fato, essa liquidação do Banco Pleno era uma bola cantada, porque o Banco Pleno é uma costela do Banco Master. Em 2025, quando houve essa proposta de venda do Banco Master, ou melhor dizendo, do Banco Pleno, que seria vendido do Banco Master para o Augusto Lima, o Banco Central já notou problemas de liquidez. Falou, olha, a gente autoriza essa venda, o Banco Master pode vender esse filhotinho, que é o Banco Pleno, para o Augusto Lima, mas precisa ter mais liquidez, ou seja, precisa ter mais caixa, e também não pode mais vender CDB, aqueles títulos que os bancos emitem e depois pagam com juros para os credores. Eu trouxe alguns detalhes na minha coluna lá no site do SBT News. Qual o problema, Roberta? O Banco Pleno não conseguiu conter essa liquidez, conseguir mais dinheiro. Até o próprio Augusto Lima colocou dinheiro do bolso dele no banco para tentar salvar, mas não foi possível. E aí o Banco Central notou que não teria como fazer frente a tantas obrigações e determinou a liquidação. Só para a gente ter uma ideia, com todos os passivos que o Banco Pleno herdou do Banco Master, mais ou menos uns 6 bilhões de reais, ele não tinha como pagar agora, no curtíssimo prazo, alguns CDBs que estavam para vencer. E não tinha a ferramenta principal desses bancos menores de obter dinheiro, que é com o CDB, porque ele estava proibido de emitir CDB e tinha que pagar CDB antigo que ia vencer. Então a situação ficou insustentável e o Banco Central determinou a liquidação da instituição de Augusto Lima, uma pessoa muito bem relacionada de fato na política e que está também sendo investigado no inquérito do Master. Inclusive, vamos lembrar que ele está de tornozeleira eletrônica, mas essa liquidação não tem a ver com o caso do Banco Master em si. Foi liquidado pelos mesmos problemas? Sim, mas são casos separados, inclusive os liquidantes são diferentes. O Banco Pleno já não era mais do conglomerado do Master, mas nasceu dali. É um filhotinho do Banco Master que, assim, ganhou vida própria, começou a tentar andar com as próprias pernas, mas não conseguiu trilhar essa caminhada, Roberta. De pleno não tinha nada, Não. como eu brinquei aqui. E estava vendo na sua coluna no site, no sbtnews.com.br também, que agora o rombo no FGC, que a gente vem falando bastante, chega a mais de 50 bilhões, né? Esse valor, se a gente contabiliza também Banco Master, os clientes, somando, né, Gaia? É isso, vamos explicar para quem nos acompanha, relembrar o que é o FGC, né? O Fundo Garantidor de Crédito. Como é que isso funciona? Quando alguém tem ali, coloca um dinheiro numa instituição financeira em CDB, até 250 mil reais, você tem essa garantia de que se o banco for liquidado, o FGC paga essa conta para você. O que aconteceu, Roberta? Mais uma vez, houve uma liquidação e agora o FGC vai precisar pagar esses títulos de CDBs para diferentes investidores, pessoas físicas, pessoas como eu, você, eventualmente alguém que possa ter colocado dinheiro no Banco Pleno. Acontece que essa conta está ficando salgada. Olha só, já foram 40,6 bi para os clientes do Banco Master. Praticamente 90% já foi pago desse montante, tá? 6,3 bi dos clientes do Will Bank, que também foi liquidado neste ano pelo Banco Central. E agora 4,9 bi do Banco Pleno. Ou seja, somando tudo, já dá mais de 50 bilhões de reais. O FGC vai sendo drenado por essas instituições que não conseguem cumprir com as suas obrigações financeiras. E por quê? Porque venderam terreno na Lua, Roberta. É importante que isso fique claro. Então, eles vendiam dizendo que ia dar um retorno ali para o cliente de 140%, 150% do CDI. O cliente, opa, vou colocar o dinheiro nesse banco que está pagando muito mais do que os bancos tradicionais. Só que não pagava. E aí o FGC vai precisar pagar. O fundo vai sendo drenado. Agora, o FGC é um fundo bancado pelos grandes bancos do país.
todos os bancos contribuem, mas os bancos maiores dão as parcelas mais relevantes. Ou seja, esses bancos menores, Banco S3, S4, que é o Master, o Will Bank, o Banco Pleno, estavam fazendo uma cortesia com o chapéu alheio, vamos dizer assim. E agora o FGC vai precisar de uma recomposição, ou seja, os bancos vão precisar colocar mais dinheiro ali, porque mais de 50 bi estão sendo drenados. Isso quer dizer o quê? Os grandes bancos brasileiros vão antecipar parcelas que pagariam para o FGC. Então, as parcelas que eles tinham ali nos próximos 8 anos vão ser antecipadas. E o banco grande vai ficar com esse custo, Roberto? Não, né? Então, muito provavelmente, o custo do crédito pode subir. É isso que tem se falado já no caso do Banco Master, porque os bancos grandes vão precisar de dinheiro para colocar no FGC e para ter esse dinheiro, um empréstimo para você que quer reformar sua casa, comprar um carro, comprar uma casa, ali talvez pagar uma faculdade, esse custo de crédito pode aumentar para poder cobrir a parcela desse pessoal que fez uma operação financeira que não tinha como dar certo. E aí, com custos à economia que vão envolver toda a sociedade, gente. Então, o Banco Pleno tem uma base estimada em 160 mil clientes com depósitos elegíveis ao pagamento da garantia do Fundo Garantidor de Crédito. É importante dizer que esse valor de 4,9 bi para cumprir essa cartela de 160 mil clientes é uma estimativa. Sim. Porque agora precisa o quê? O liquidante vai pegar todos os dados, ver todo mundo que tinha dinheiro para receber e vai passar para o FGC. Isso leva um tempo, mas a estimativa agora é de 4,9 bi. Mas esse valor pode ser maior. Pode ser maior, deve ser maior, inclusive, mas para a gente ter uma ideia, né, Exato. dos números, de acordo com o número de clientes.